paz seja com todos, amados. Amém. Amém? Hoje, então, vamos falar um pouquinho de um homem muito valente, né? Que nós tivemos lá em Jerusalém, lá na terra prometida, né? Um homem valente que foi até arrebatado, ele não morreu. Tanta fé que aquele homem tinha. Só o único que foi arrebatado até hoje, amados. Vocês sabem quem, né? Elias. Então eu vou falar de Elias, um homem tremendo de Deus, que devemos ser como ele, né? Não conseguimos, mas tentamos, né? E de uma mulher muito perversa, Jezabel. Ui, chega bem perto. Jesus Todo-Poderoso. Eu escolhi 3 palavras, irmãos. Só que hoje de manhã o Senhor me confirmou que era essa mesmo. Porque fala muito de anjo, sabe? E Deus me mostrava que eu estava vestida de um anjo. O anjo estava sobreposto em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí hoje de manhã na escola bíblica, amados, venham na escola bíblica, é tão bom aprender, sabe? Domingo passado estávamos só em 3. Mas hoje, graças a Deus, tinha bastante, viu? Domingo passado estava eu, pastor Paulo, irmã Maria Amiga, né? Hoje estava bastante pessoas aqui, já tinha bastante, né? Então é tão bom, né? Tão gostoso estudar sobre Jesus. Sabe, eu não gosto muito de viajar, mas eu tenho um sonho de ir para Jerusalém. Eu tenho uma vontade, sabe, de conhecer lá a terra, né? Aonde que foi os prometidos de Deus, né? Que é onde começou tudo, né? Aonde Jesus andou, por aqueles lados lá, né? Israel. Ai, eu tenho vontade de ir para lá. O meu maior sonho, amados. Se um dia Deus me colocar sobre uma prosperidade muito grande, é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu quero pegar um avião para lá. Eu quero andar por lá, sabe? Eu quero sentir, sabe? Aquilo lá. Aleluia! Eu recebo, em nome de Jesus. Ai, chega a me arrepiar. Eu tenho um sonho na minha vida, sabe? De ir para Israel. Então, amados, vamos ler no 1 Reis. Abram suas Bíblias. Daí faremos uma oração. 1 Reis, capítulo 19. Elias, um homem tão grandioso, né? Um homem corajoso, vitorioso, homem de fé mesmo. Eu até fico com vergonha, sabe? De chegar perto de Elias, porque um homem tão poderoso, né? Tão usado por Deus. Amém? Então vamos orar, amados. Vamos falar com Deus, para Ele falar aos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, que não seja nada de mim, Pai, que seja do Espírito Santo de Deus, Pai. Ô Espírito Santo, me usa nesta noite, para falar ao meu e ao coração do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com o teu poder, Pai, e me usa, Pai. Eis-me aqui, Jesus. Ô Deus Todo-Poderoso, Tu és a nossa glória, Pai. E quem está aí não vai sair do jeito que eu. Receba a Tua vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, vamos ver lá no capítulo 19, 1 Reis, versículo 5. 5, 6, 7 e 8. Os versículos. Amém, amados? Amém. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Amém, Jesus? É aí, irmãos. Muito grande
essa palavra. Muito bom, sabe? E aí eu fui estudar a palavra e fui achando as coisas. E o Espírito Santo de Deus foi me revelando, né? Que aqui na palavra está escrito que Elias, ele foi para o Monte Horebe. Era o sonho dele ir para o Monte Horebe. Ele fazia tudo para chegar no Monte Horebe. Mas era tão longe, mas tão longe, que ele foi, mas não tinha água, não tinha comida, e ele se enfraqueceu. E ele deitou-se debaixo daquele zimbro e ficou fraco. Ele enfraqueceu, ele faleceu. Ele ficou ali tão desnutrido que ele queria ir. Ele tinha vontade de ir, mas ele não conseguia chegar ao Horebe. Porque com as forças dele, ele não conseguia mais chegar. Aí o que Deus ordenou? O anjo veio ajudar. O anjo chegou e falou: Elias, levanta, pega a comida, está aqui a comida para você comer. E ele comeu um pouco, mas de tanta fraqueza, ele deitou-se e dormiu novamente, para se recuperar. O anjo o despertou novamente. Levanta-te, levanta, o caminho é longo até Horebe. O caminho precisa que você vá, porque senão você não consegue chegar. Vai, Elias, corre, vai correndo, porque o tempo está passando. E diz a Bíblia que são 27 quilômetros por dia que uma pessoa andava naquela época. 27 quilômetros por dia. 40 vezes 27. Quantos quilômetros esse homem passou andando para chegar até o Monte Horebe? Elias então pegou os 4 elementos que o anjo levou. Precisava de 4 elementos para chegar no Monte Horebe: o anjo, o pão, a brasa e uma botija de água. E Elias pegou e foi. Ele teve a força porque o anjo lhe despertou. Quando você está passando por uma luta, o anjo te desperta também. Todos nós temos um anjo que nos ajuda, que nos desperta. Você não escuta ali falando contigo, assim, no teu subconsciente: faz assim, faz assado, faça desse jeito, não vai lá que é perigoso, não vai para cá. Se você der o ouvido à voz do Espírito Santo, a gente nunca erra nessa vida. Só que infelizmente nós somos teimosos. Às vezes a gente teima e cai do cavalo, e muitas vezes é feio o tombo, porque quando a gente não dá ouvido à voz de Deus, a gente sofre. Quando você dá, você já vê logo em seguida a tua vitória. Não é assim? Então, amados, o que você precisa? Aqui na palavra de Deus diz que precisa de 4 elementos para chegar ao Monte Horebe. Eu tenho um canal no YouTube, amados. Só que o meu telefone ali parece que vai acabar a bateria. Então, às vezes eu prego e eu coloco lá, né? É bom que vai crescendo, né? Amados, 4 elementos. O que você precisa? O anjo. Você não pode abandonar o anjo. O Espírito Santo de Deus, ele te toca. Você deve obedecer. Porque cada vez que você desobedece, você não está obedecendo. Você vai cada vez piorando a situação. Então, se Elias não tivesse dado ouvido à voz do anjo, ele não teria chegado ao Monte Horebe. Aonde que é o nosso Monte Horebe? O que nós fazemos aqui hoje? Por que nós lutamos para ir para onde? No céu. Lá é o Monte Horebe. O lugar onde está Deus. O lugar onde Ele quer preparar para nós. O lugar onde nós vamos voltar para casa. Então nós precisamos ter fé, acreditar no anjo do Senhor. E nós precisamos do pão.
sobreviver. Se você não comer pão, lá no país deles, lá, até hoje come-se pão. O alimento predileto deles, preferencial, necessitado mesmo, o alimento que eles comem, que dá força para eles, é o pão. O nosso alimento, se nós não tivermos pão, esse é o nosso pão. Essa aqui é o nosso alimento. Então precisamos pegar, dar voz à voz do Espírito, dar ouvido à voz do Espírito, pegar o pão, se alimentar dele todos os dias. Se você ficar sem almoço, como é que você fica? Se você ficar 2 dias sem comer, como que você vai aguentar? Como que nós podemos ficar 2 dias sem abrir a Bíblia e orar? E falar com Deus? Como que você vai se alimentar? Aí teu espírito vai se enfraquecendo, as coisas vão piorando, as coisas vão acontecendo, as lutas vão vindo, e você está o quê? Despreparado. Você não está forte, alimentado, com a voz, com o anjo, com a obediência e com o alimento do pão da vida, que é Jesus Cristo. É a palavra de Deus que te enriquece, é ela que te dá sabedoria, é ela que te enche. Sem palavra, não tem como encher. Aí você vai encher os seus ouvidos de coisas ruins do mundo, de mentiras, de coisas, de enganos do mundo lá fora. E se você der a voz do Espírito, se você estudar a palavra de Deus, em vez de ficar em frente a uma televisão, vendo uma novela, vendo um programa bobo, um filme bobo, gente, quanta coisa que nós aprendemos em 20 minutos, em 2 horas. Aleluia. E a gente fica atrás de um filme bobo, muitas vezes, que não tem nem futuro. Isso aqui traz futuro para você. Isso aqui traz colheita para você. Isso aqui é o livro da sabedoria, é o livro da salvação, é o livro da luz, é a porta para o céu, para o monte Joré. Amém, amados? Amém. E aí Elias, ele foi perseguido também por esta rainha chamada Jezabel. Eu vou abreviar um pouco, amados, porque é muito comprido, então vai ficar muito tempo. Os meus irmãos vão ficar com sono, cansado. Eu sei que cansa, eu sei que dá sono, principalmente quando é na hora da palavra, que nós precisamos se alimentar, a gente fica com sono, né? É como dar uma mamar para o neném que está com muita fome, ele está com tanta fome, mas está com sono junto, ele não sabe se mama ou se come, né? Então assim somos nós. Nós viemos aqui para se alimentar, mas daí a gente fica que nem um bebê esfomeado. A gente fica querendo comer e querendo dormir também, né? Então vamos fazer assim, amados. Eu vou abreviar um pouco, não vou falar tudo, mas vou ser mais breve. Tinha aquela rainha má, a mulher de Caleb, né? Caleb não, de Acabe, eu não confundo Acabe, Caleb e Moabe. Então, amados, a rainha é a esposa de Acabe. Aquela mulher era tão ruim, mas ela era tão ruim, que olha, eu acho que até os demônios corriam dela. A mulher era tão perversa, tão malvada, sabe? Que ela saía fazendo as maldades dela e ela perseguia Elias. Ela queria muito matar Elias. Por isso Elias Deus tirava ele. Levava ele para um lugar, quando ela achava ele, que ela sabia a notícia que ele estava lá, Deus ia lá e falava para ele: Elias, vai para tal lugar, que lá eu mandarei os corvos para te sustentar, os corvos te levarão carne e pão, que eu vou te alimentar. E sério mesmo, amados, Elias ficou num lugar escondido e os corvos traziam carne e pão para ele se alimentar. E assim Deus foi realizando o que ele tinha, um projeto de vida na vida de Elias. Todos aqueles anos, ele correndo daquela rainha Jezabel, né? Que é uma rainha muito perversa, muito má, fazia até sacrifício de criança aos deuses, aqueles deuses falsos dela, que ela criou lá, que até hoje diz que tem lá, na entrada lá da cidade de Israel, diz que tem uma estátua gigantesca lá, né? E daí tem outra estátua bem gigante, né? E daí está escrito assim embaixo lá, que Elias venceu. Que aquilo ali foi feito para a memória de Elias. E Elias venceu Jezabel. Então ele foi corajoso. Ele venceu aquela malvada, aquela bruxa
sabe? Que fazia mal pro povo, que ficou 3 anos e meio sem chuva naquele país, naquela cidade de Samaria, né? Ficou sem chuva, ficou aquela seca, porque Elias profetizou sobre aquela cidade. Quando Acabe conheceu a Jezabel, que casou com ela, né? Deus se irou com aqueles deuses que ela foi criando lá naquele país, e Deus foi se irando de uma tal maneira que usou Elias para profetizar contra aquele povo, sabe? Contra aquela rainha. E aquele povo pereceu 3 anos e meio. Ela matou profetas, ela destruiu, sabe? Ela perseguiu todos aqueles que eram discípulos de Deus. Aqueles profetas de Deus foram destruídos, muitos deles. E Elias foi o único que escapou, que se salvou. E depois voltou e matou todos os profetas que adoravam aquele Deus falso. Então, amados, Elias venceu. Ele matou o mal. Ele tirou o mal do caminho. Ele acabou, ele aniquilou. Ele conseguiu vencer. Então quer dizer o quê? Que nós não podemos deixar o mal nos vencer. Que não existe mal, não. Sabe? Não existe mal contra as leis de Deus. Que o poder de Deus é grande na nossa vida. Aleluia. E quem faz acontecer a nossa fé que está aqui dentro da nossa cabeça. A nossa mente, ela tem que trazer à existência coisas que não existem, para elas passarem a existir. O poder da mente, o poder da palavra, nós temos que profetizar. Elias profetizava sobre aquele povo e Elias, e as coisas aconteciam. E Deus fazia acontecer sobre a Elias, sabe, amados? E Elias disse para Jezabel, ele disse para aquele povo, né, para o rei, Elias falou que aquela mulher ia ser devorada por cães, que o sangue dela ia ser esparramado sobre a terra e que o corpo dela ia ser devorado por cães, que ela ia padecer, Deus ia destruir ela. E foi o que aconteceu mesmo, realmente, amados. Tudo que Elias profetizou aconteceu. Então profetiza na tua vida, profetiza: eu quero vencer, eu quero fazer, eu quero a bênção da prosperidade na minha vida, eu quero a bênção da saúde, eu quero enxergar, eu quero que os meus olhos abram, eu quero. O mesmo Deus que construiu os meus olhos é o mesmo Deus que sabe cada veia que tem nele, é o mesmo Deus que pode passar a mão e sarar. Esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que tudo pode. E Ele não olha para os nossos defeitos, não. Sabe por quê? Os defeitos são da carne. O defeito é da carne. Nós temos que manter o nosso espírito poderoso, forte, saudável, para ele poder combater a carne. Porque é uma briga dentro de nós. Nós somos carne e espírito. Mas o nosso espírito tem que prevalecer. Porque assim como Jesus foi poderoso, assim como Jesus curou, assim como Jesus libertou, nós podemos libertar também. Nós podemos sarar também. Porque Jesus disse: farão, imporão as mãos e farão milagres até mesmo maiores que os meus. Sim, Jesus. Porque a força está aqui, amados. Quando você determinar e você tomar posse, como disse a irmã, eu disse que sarou, não vai doer, mas a dor persiste, mas nós temos que repreender. Amém. Aleluia. Porque o diabo é mentiroso. Ele diz que veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Amém? Então, amados, vamos ser como Elias. Elias derrotou aquela bruxa má, aquela bruxa malvada, que matava até os bebês em sacrifício. Aquele Deus, meu Deus, como fugiu o nome do Deus lá, irmão? Baal. Isso, Baal. Estudei hoje o dia inteiro. Amados, ela servia a Baal, né? E a Será, né? Será. Aqueles deuses falsos, mentirosos, que não existiam. E Elias provou àquela terra que os deuses dela eram falsos, eram mentirosos, que não existia. E ficou provado que o nosso Deus é o Deus vivo. É o Deus que faz tudo. E é um Deus que não mente, Ele não é homem para mentir. E eu fiquei maravilhada com essa história, sabe? De Elias.
Eu amei estudar sobre Elias. E eu quero estudar muito mais ainda, porque eu tenho muito mais para aprender com o profeta Elias. Um homem valente, que venceu, que está lá agora, né, na terra de Deus. Ele está no céu. E Deus que veio e resgatou ele, veio e levou, né? Ele foi arrebatado. Ele não foi morto. Ele não morreu como nós temos que tombar. Ele foi arrebatado vivo. Que maravilhoso, né? Também é o único, né? Meu Deus. Como esse homem era santo, gente. Aonde ele pisava, não há mal que resistia. Na casa da viúva, né? O que ele fez na casa daquela viúva? A viúva só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija. E ele chegou e falou para a viúva: mulher, vai lá, faz um pãozinho e me traz uma água, que eu estou com fome. E a mulher não tinha. Ela falou: eu só tenho um pouquinho, senhor, e eu vou fazer para eu comer e o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais comida. Porque a seca era tão grande, 3 anos e meio sem chuva, amados. Se nós ficamos aqui, às vezes, 90 dias sem chuva, nós ficamos quase doidos aí. Já imaginou 3 anos e meio uma terra sem chuva? E aquela mulher foi, ela teve fé. Ela podia dizer: não, capaz que eu vou fazer pão para você, eu e meu filho estamos com fome. Mas ela teve fé. Ela acreditou no profeta de Deus. Amém. Ela sabia que aquele homem era o profeta de Deus. Que quando ele chegou, ela falou: Elias. Ela conheceu que era Elias. Ela viu que era ele, que era o profeta de Deus. E ele falou: vai lá, mulher, faz um pãozinho para mim. Depois o que sobra você faz para você. Mas nunca mais vai faltar azeite na tua botija e nem farinha na tua panela. Amém. E ela foi lá e ela se maravilhou, porque encheu, transbordou, nunca mais faltou. Amados, temos que ter fé, acreditar nos profetas de Deus que hoje estão por aí, porque nós somos pessoas escolhidas do Senhor. Aleluia! Muitos chamados, poucos escolhidos. Jesus. Às vezes as igrejas estão cheias, mas lá dentro tem poucos que são verdadeiros, que estão ali para fazer a obra, que estão ali com amor no povo. Olha, eu vi hoje o pessoal trouxe isso ali com tanto amor, sabe? Aquilo ali foi tão grande para Deus, como aquela oferta da viúva pobre. Os ricos vieram e encheram, mas ela, com as suas únicas moedas, e foi dito que foi a maior oferta daquele dia. Deus disse que era a maior oferta, era da viúva pobre. Porque ela deu com amor. Tudo que a gente fazer com amor na casa de Deus, a gente vence. A gente faz bem aos olhos de Deus. Aleluia. Amém, amados? E olha, o que eu deixo dessa noite é essa mensagem, que vocês estudem sobre Elias, sobre Jezabel. O que aquela mulher era terrível de ruim. Porque muitos povos por aí falam de Jezabel, mas da casca dela. Falam das joias, falam das roupas, como que falava naquela época, daquelas parafernália toda, né? Mas do coração dela, era o coração que contava. Eram as obras que ela fazia que irava o coração de Deus. Era o que ela fazia de maldade. Ela era o cão de vida. Que olha, quando os demônios vinham para o lado dela, acho que eles corriam dela. De tão ruim e perverso que ela era. Ela era terrível, ela era o pior demônio que existia. Mas ela foi devorada pelos cães. Deus provou que ele era Deus. Amém. E o que Elias falou, Deus cumpriu. Então, profetize na tua vida. Porque Deus te dá o dom de você também fazer isso para você. Traga a existência. Na minha vida aconteceu tantas coisas que eu profetizei, que aconteceram e está acontecendo. E vão acontecer muito mais coisas boas. Então, profetiza. Aleluia. Né? Porque eu já cheguei ao tempo de não ter nem comida dentro de casa. Em 24 horas Deus já providenciou para mim. Amém. Porque eu profetizei. Eu falei que eu queria daquela maneira. Amém. Então é você que determina a tua vida. É a tua boca. É o teu coração, é a tua mente. 4 com
componentes nós precisamos? De 4 elementos: anjo, pão, brasa, uma tigela de água. Anjo, a voz do Espírito Santo. Pão, a palavra de Deus. Brasa, o fogo do Espírito. Botija de água, nascer de novo. Aleluia. Nascer de novo. Passar pelas águas. Aleluia. A água nos purifica, nos limpa de todo pecado, de toda transgressão e nos coloca sobre uma nova vida. Se você ficar na igreja, mas você não batizar, se você não receber o Espírito Santo na tua vida, se você não se alimentar da palavra, se você não acreditar no teu profeta, em vão você estará aqui. Você só vai ocupar o lugar. Você só vai somar mais um. Mas eu não quero somar. Eu quero fazer. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser. Fazer com amor. Porque amor é a minha alma. Você tem que fazer amor à tua alma. Você tem que se preocupar onde você vai morar. Depois que você deixar esse corpo, para onde você vai? Agora estamos aqui bonitinho, num corpo bonito, num corpo cheiroso, tomando um banho, ficamos lindo e maravilhoso. Mas, e depois? Que esse corpinho for enterrado, para onde que nós vamos? Será que daí vai adiantar nós chegar diante de Deus e falar: ai, mas eu não fui na igreja porque o irmão me ofendeu. Ah, mas eu não fui na igreja porque o irmão, aquela irmã lá, meu Deus, é pecadora e está lá pregando. Ah, eu não fui na igreja porque tantos porquê. Mas Deus não vai querer saber, não. Apartai de mim, maldito, porque eu não vos desconheço. Não vai ser assim, amados. Deus não quer saber do meu erro, do meu pecado. A minha vida, ela vai dar, sim, ela vai dar uma vida mais limpa, digna. Eu tenho que estar limpo para estar no altar do Senhor. Mas Deus nunca vai deixar de usar uma pessoa porque ela é pecadora, ou porque ela fez uma coisa errada. Porque Deus vai continuar usando todos aqueles que se deixar usar. Glória a Deus. Deus vai usar da mesma maneira. Aleluia. Porque senão ele não teria usado a jumenta, que era uma jumenta, para falar com o rei Balaão. Porque não tinha nenhum próximo. Só existia a jumenta que tinha a boca e era o ser vivo. E Deus usou a jumenta. Então basta você se colocar isso aqui, que o Senhor está te usando. Agora, a nossa vida limpa, digna, ela condiz a nossa salvação. Porque muitos vasos podem ser usados, mas nem todos serão salvos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Então você tem, cada um de nós, precisamos se preocupar com a nossa salvação. Não com o nosso galardão, não. Não em ser glorificado aqui no altar. Glorificar somente o Senhor Jesus. Ele que é o merecedor de toda a honra e toda a glória. Pode subir aqui uma pessoa que não sabe nem ler, mas o Espírito Santo de Deus é que usa. É Ele que dá sabedoria, é Ele que fala, é Ele que faz. E é tudo é Deus que faz. Porque Elias conseguiu combater aquela mulher perversa, aquela rainha má, aquela rainha que dominava tudo. Até o marido dela era dominado por ela. O marido morria de medo dela. O rei Acabe era um rei muito mole, era um rei muito covarde, era um rei muito babão. E ele obedecia a tudo que aquela mulher falava. E era a rainha Jezabel que dava as ordens em tudo. E aí aquele reino foi cada vez pior, até que Deus agiu através de Elias, grande profeta de Deus. Quando o profeta de Deus fala aqui na frente, obedeça. Você não perde nada por isso. Deus é contigo, viu? Amém? Receba a tua bênção. Palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.